Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre os tempos verbais da língua inglesa. Primeiro, nós temos que destacar que os tempos verbais eles são divididos em 4 partes, ok? Na primeira parte nós temos os simple tenses, que são os tempos simples. Na segunda parte, os continuous tenses, que são os tempos contínuos ou progressivos. Na terceira parte, os perfect tenses, que serão os tempos perfeitos. E na quarta parte, nós temos os Perfect Continuous Tenses, que serão os perfeitos contínuos. Vamos então para a primeira parte, que são os Simple Tenses, seriam os tempos simples. Vamos lá. Começando com o Present Simple. O uso dele é para quê? Para falar sobre fatos gerais e verdades universais. Por exemplo, the sun rises in the east. Ou seja, coisas que são verdade absoluta. Você sabe que o sol sempre vai nascer, né, num determinado ponto e sempre se põe em determinado ponto, dependendo de onde você está, ok? E ele também é usado para rotinas, hábitos e ações repetidas. Por exemplo, she goes to school every day. Ela vai para a escola todo dia. Então é uma coisa que é um fato geral, uma coisa que acontece, uma rotina. Estados permanentes. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Instruções ou comentários em esportes. Ronaldo passes the ball. Por exemplo, Ronaldo passou a bola. É uma coisa que está acontecendo ali naquele momento, né? Como é uma coisa que começou e terminou rapidamente, por exemplo, Ronaldo deu passe, na hora que a pessoa falou, aquilo era o presente. Por isso que a gente não usa o passado nem presente contínuos. A gente vai usar apenas o presente. Nós temos a estrutura dele, né? Todo o tempo verbal vai ter o quê? Vai ter a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. O que vai diferenciar eles são alguns verbos auxiliares que vão aparecer. Por exemplo, aqui no present simple, na forma afirmativa, nós temos o sujeito e a forma base, certo? Forma base é o quê? É o verbo na forma mais simples dele. Só que o que acontece? Se nós temos he, she e it como sujeito da frase, o verbo base ele vai receber um Szinho no final dele ou um ES no final dele, dependendo da terminação. Tá bom? Na forma negativa, nós temos o sujeito, e aí nós temos agora a adição do verbo auxiliar do ou does. Quando a gente usa does para he, she e it, quando eles forem o sujeito. Se eles não forem o sujeito, a gente usa do. Logo após eles, a gente usa o not e depois o verbo na forma base, que é o verbo simples, cru. Na forma interrogativa, o verbo auxiliar, que é o do ou does, dependendo do sujeito, né? Ele vai para o começo da frase. E aí nós adicionamos o sujeito, nós adicionamos o verbo na forma base e o ponto de interrogação. Tá bom? Alguns exemplos, né? Na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Por exemplo, I work every day. She doesn't like coffee. Perceba que esse doesn't, ele é a abreviação de does not, tá bom? Ou seja, forma negativa. E na forma interrogativa nós temos do you play the guitar? Uma pergunta, sujeito you, por isso a gente usa do e no final o ponto de interrogação. Vamos agora para o past simple. O uso dele é para ações que começaram e terminaram no passado, com tempo definido. Por exemplo, I visited Paris in 2020. Eu visitei Paris em 2020. Ele também é usado para sequências de ações passadas. She woke up, had breakfast and left. Ela acordou, ela tomou café da manhã e saiu. São ações terminadas, certo? Finalizadas. E a estrutura dele é a mesma coisa, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. Para a afirmativa, nós temos o sujeito, e aí nós temos o verbo no passado, e depois o complemento da frase. Lembrando que
Verbos no inglês, eles podem ser regulares ou irregulares. Se ele for regular, nós adicionamos ed ao final do verbo. Por exemplo, naquela frase ali, I visit Ed. Perceba que tem a palavra visit é visitar, mas tem agora um ed. Isso porque o visit, ele é um verbo regular. E aí a gente adiciona o ed no final dele. Ok? Nesse segundo exemplo, nós temos she woke up. Woke vem do verbo wake, que é acordar, levantar. Certo? Wake está no presente. Agora, woke está no passado. Ok? Então, quando você tem woke, está dizendo que o quê? Que o verbo é irregular. Então, a gente não usa o ed no final dele, tá bom? Não dá para sair colocando ed em todos os lugares. Qual é a minha dica? Você procura no Google, bem simples, né? Tem um monte de lista de verbos irregulares do inglês. Aí você aprende os verbos irregulares, o que não tiver na lista regular. É mais fácil porque os verbos irregulares são mais difíceis do que os regulares de aprender, né? Então é bom você aprender eles primeiro, certo? Para a forma negativa, fica mais fácil. Por quê? A gente não vai usar verbo regular nem irregular. A gente vai usar o quê? O sujeito. Nós vamos usar o verbo auxiliar did. Nós vamos usar o not. E o verbo ele vai vir na forma base dele, como se ele fosse no presente. Tá bom? O fato de ter um verbo auxiliar, por exemplo, o did, já faz com que o verbo não mude. Então, facilita. Então, quando você tiver na dúvida se o verbo é regular ou irregular, use o did. Porque aí você não precisa não vai cometer o erro, né? De saber se o verbo é regular ou não. Na forma interrogativa, que é a pergunta, né? O did vem no início, e aí a gente tem o sujeito e o verbo na forma base com o ponto de interrogação no final. Aqui no exemplo, né? Nós temos I watched a movie yesterday. Assisti um filme ontem. He didn't come to the party. Didn't seria a abreviação de did not. Tá bom? E por último, did you see that? Você viu aquilo? Perceba que o did começou no início da frase, né? E ponto de interrogação no final. Vamos agora para o future simple. O uso dele é para decisões espontâneas. I'll help you. Eu vou ajudar você. Previsões sem evidência. It will rain tomorrow. Vai chover amanhã. Promessas, ofertas ou ameaças. I will call you later. Eu vou ligar para você depois. A estrutura dele, né, é uma das mais simples. Nós temos o sujeito, o will e o verbo na forma mais simples dele. Na forma negativa, nós temos o sujeito. Aí nós vamos ter o will e o not, que abreviado se torna won't, e o verbo na forma básica. Na forma interrogativa, o will vai vir antes do sujeito, tá? Pode ser que não seja no início da frase. É antes do sujeito. E aí nós temos o sujeito e o verbo na forma base com ponto de interrogação. Esse é bem simples. Alguns exemplos. I will study tonight. Vou estudar hoje à noite. She won't come. Ela não vem. Lembrando que o won't é a abreviação de will not. E por último, will you join us? Você vai se juntar a nós? Você vai se reunir conosco? Você vai chegar junto? Vamos agora ver os continuous tenses. São os tempos contínuos ou progressivos. Vamos começar com o present continuous. O uso dele é para o quê? É uma ação que está acontecendo agora. Por exemplo, she is reading a book. Ela está lendo um livro. Ele é usado para situação temporária. I'm living with my parents. Está acontecendo, né? Estou morando com os meus pais. Planos futuros já decididos. I'm meeting John tomorrow. Eu estarei encontrando com John amanhã. A estrutura dele é o quê? Para a afirmativa, nós temos o sujeito, e aí, dependendo do sujeito, nós vamos usar am, is ou are. Basicamente, você fala I am, he, she, it is, we, you e they are.
é a duplinha do verbo to be, tá bom? Nós temos o verbo e o final do verbo recebe ing, não é um ing separado. Só você olhar os exemplos aí, perceba que o verbo recebe ing ao final dele. Na forma negativa, vai ser a mesma coisa, só que depois do verbo to be, nós vamos adicionar o not. Lembrando que tem as abreviações, mas você não precisa abreviar, tá bom? Na forma interrogativa, o verbo to be, dependendo do sujeito, vem para o início da frase. E aí você faz a mesma coisa, o sujeito e o verbo com ing no final e o ponto de interrogação. Por exemplo, né? They are watching TV now. Eles estão assistindo TV agora. Perceba que o are concorda com o they, tá bom? Não pode ser am nem is. Na segunda, he isn't working today. Isn't é a abreviação de is not. E o is está aí porque ele está junto do he. Aí nós temos are you coming with us? Perceba que o are está aí na frase por conta do you. E como é uma pergunta, o verbo to be vem no início e o ponto de interrogação vem no final. Vamos agora ver o past continuous. Ele é usado para o quê? Ação em andamento em um momento específico no passado. Por exemplo, I was studying at 8 p.m. Eu estava estudando 8 da noite. Duas ações simultâneas. She was reading while I was cooking. Ela estava lendo enquanto eu estava cozinhando. E uma ação interrompida por outra. I was sleeping when you called. Eu estava dormindo quando você ligou. A estrutura é a seguinte. Aqui nós vamos ter a adição de mais um verbo auxiliar. Só que a gente já sabe quem esse verbo é. É o verbo to be, só que é a forma do verbo to be no passado. Tá bom? Então, para a forma afirmativa, nós temos o sujeito, was ou were, e o verbo com o ing no finalzinho, mais o complemento da frase, né? Agora, quando a gente usa was ou were, o was ele é usado para I, he, she e it. Quando nós tivermos esses sujeitos, nós vamos ter was. Se não for nenhum deles, a gente vai ter were, tá bom? Na forma negativa, é a mesma coisa, só que depois do was ou were, a gente vai usar o not. Tem forma abreviada também, né? Mas a gente não precisa abreviar. Na forma interrogativa, simples também, o was ou were, eles vêm para o início, né? Antes do sujeito, e aí nós temos o verbo com ing no final, mais o ponto de interrogação. Por exemplo, they were playing soccer. I wasn't listening. Perceba que é abreviado was com not, vira wasn't, tá bom? Poderia também ser weren't. Basta colocar were, N, aspasinha e a letra T. E como eu disse, né, não é porque o was ou were vem antes do sujeito que eles necessariamente vêm no início da frase. Por isso aqui nós temos o what, né? What were you doing? O que vocês estavam fazendo, né? E aí perceba, a mesma estrutura, só que o what vem no início, ponto de interrogação no final. Vamos agora para o future continuous. O uso dele é para o quê? Ação em andamento em um momento específico do futuro. Meio né, complicado, né? I will be working at 10 a.m. Eu estarei trabalhando às 10 da manhã. Faz sentido, né? Perguntar de forma polida ou educada, né, sobre planos. Will you be using the car tonight? Você estará usando o carro hoje à noite? Muito educado, né? E a estrutura dele é a seguinte: nós temos a forma afirmativa, que seria o quê? Ó? O sujeito. Agora, nós vamos usar will be, o verbo com ing no final, e o complemento da frase. Na forma negativa, só vamos adicionar o not entre o will e o be. Aí nós temos o verbo com ing no final e o complemento da frase. Na forma interrogativa, o will vem para antes do sujeito, aí nós vamos ter o sujeito, o be
e o verbo com ing no final, e no final da frase, o ponto de interrogação. Por exemplo, I will be waiting for you. Eu estarei esperando por você. She won't be coming. Ela não estará vindo, ou ela não virá. Tá bom? Won't é a abreviação novamente de will not. E por último, will they be staying here? Eles ficarão aqui? Perceba, will antes do sujeito, be, verbo com ing, o complemento da frase, que seria apenas here, e o ponto de interrogação. Vamos agora ver os perfect tenses, que são os tempos perfeitos. Vamos lá. Começando com o present perfect. Qual é o uso dele? Ação passada com resultado no presente. I have lost my kids. Ou seja, a pessoa perdeu alguma coisa, né? E isso impactou o presente dela. Experiências de vida, sem tempo específico, né? She has been to Japan. Ela já esteve no Japão. Ações que começaram no passado e continuam. I have worked here for 5 years. Eu trabalho aqui há 5 anos. Na estrutura nós temos, na forma afirmativa, nós temos o sujeito, have ou has. Lembrando que has a gente vai usar para he, she e it. Se não for he, she, it, a gente usa have. E aí nós vamos ter o verbo no particípio passado ou passado particípio, né? O que é esse verbo no passado particípio? Como eu disse, tem uma lista de verbos irregulares e nessa lista tem milhares delas no Google, né? Você rapidinho vai achar uma lista completinha aí. Qual é a ideia? Nós temos o verbo, certo? No presente. Nós temos o verbo no passado. E nós temos o verbo no passado particípio, que é um segundo passado. Tá bom? Então é importante que você aprenda essa outra forma dos verbos no passado, que facilita bastante. Tá bom? Lembrando que se o verbo for regular, basta colocar ed. Tanto o passado simples quanto o passado particípio dele vai ser com ed no final. Agora, quando o verbo é irregular, pode ser que ele tenha 3 formas diferentes, 2 formas diferentes ou apenas uma forma diferente. Tem verbo que ele é a mesma coisa tanto no presente, no passado e no passado particípio. É meio complicadinho assim mesmo, mas, como eu disse, nessa listinha, né, que você rapidinho vai encontrar aí no Google, ela tem completinha, tá bom? Então, também não precisa ficar, né, ficar bitolado com isso, né, não tem problema não. A gente vai aprendendo com o uso, tá bom? Na forma negativa, basta adicionar o not após o verbo auxiliar, que é o have ou has. Na forma interrogativa, basta colocar o verbo auxiliar, que é o have ou has, antes do sujeito e depois o passado particípio, o complemento da frase e o ponto de interrogação no final. É uma pergunta, né? Vamos aqui para alguns exemplos. Ó. I have finished my homework. Perceba que finish é um verbo, significa terminar. Ele é regular, por isso que ele recebe o ed no final. No segundo exemplo, he hasn't, que é a abreviação de has, not, tá bom? Pode ser hasn't. Seen this movie. Perceba que seen, ele é o passado particípio do verbo see, que é o verbo ver, assistir, tá bom? E por último nós temos have you ever traveled abroad? Está perguntando se a pessoa já viajou para o exterior. Traveled, ele é um verbo regular. Então, travel, verbo regular, significa viajar. Se é regular, a gente só adiciona ed no final dele, tá bom? Esse ever, ele aparece aí, é como se fosse um complemento da frase, mas de forma deslocada, tá bom? Não precisa se preocupar com ele, não. Com o tempo a gente aprende a usar. Quando você quiser fazer alguma pergunta, né? Se alguma vez você já fez isso, depois do sujeito, né? Você vai usar o ever, tá bom? Vamos agora para o past perfect, que é o passado perfeito. O uso dele, né? É para falar de uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado, certo? São 2 ações no passado. I had eaten before they arrived. Eu tinha
comido antes deles chegarem, antes deles terem chegado, por exemplo, né? Então, são duas ações. E a estrutura dele, pessoal, é bem simples também, né? Só que agora nós vamos usar, ao invés de have ou has, nós vamos usar o verbo auxiliar had, que é o passado de have ou has. E ele é bom, né? Porque a gente não precisa distinguir sujeito, certo? Então a forma afirmativa seria o sujeito, o had e o passado participio do verbo e o complemento da frase. Na forma negativa, basta adicionar o not após o had. E na forma interrogativa, o had vem no início, né, ou antes do sujeito, o passado particípio e o complemento e o ponto de interrogação no final. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? She had left when I got there. Ela já tinha saído quando eu cheguei lá. We hadn't finished dinner. Nós não havíamos ou nós não tínhamos terminado o jantar. Aí provavelmente ia ter um complemento da frase, né? E had they met before? Eles já tinham se encontrado antes, eles já tinham se visto antes, né? Vamos agora para o futuro perfeito, future perfect. O uso dele é para uma ação que estará concluída antes de um momento futuro. Por exemplo, né? By next week, I will have finished the report. Até semana que vem eu terei terminado o relatório. E a estrutura dele, pessoal, é assim. Nós vamos ter a forma afirmativa, que é o sujeito, e aí nós vamos ter dois verbos auxiliares, will, have, e o verbo no passado participio. Complemento da frase, ponto final. Na forma negativa, nós vamos ter o sujeito, nós vamos ter o not entre o will e o have, e o restante da frase, com o verbo no passado participio. E na forma interrogativa, nós vamos ter o will, o sujeito, o have e o passado particípio, com o complemento da frase, com um ponto de interrogação no final. Perceba, o will vem antes do sujeito, ou o sujeito é colocado entre o will e o have. Vamos ver alguns exemplos, né? I will have done my homework by 8 p.m. He won't have arrived by then. Perceba que o won't é a abreviação de will not. E por último, will you have finished by Friday? Pergunta, né? Então, observem o verbo, tá bom? Se for regular é de, se for irregular, a gente usa a forma dele, né, que ele tiver lá, tá bom? Por exemplo, aqui na primeira frase, nós temos o verbo do, que é o verbo fazer, certo? O passado simples dele é did, e o passado participio dele se tornaria esse done aqui, tá bom? E vamos para a última parte, que são os perfect continuous tenses, que são os perfeitos contínuos. Começando com o presente, né? Presente perfeito contínuo. O uso dele é para uma ação que começou no passado e continua. I have been studying for 2 hours. Eu tenho estudado por 2 horas. Uma ação recente que explica um resultado atual. I'm tired because I have been running. Eu estou cansado porque eu tenho corrido. A estrutura é a seguinte. Agora nós vamos ter o sujeito, né, na forma afirmativa, o have ou has, dependendo do sujeito, lembrando que he, she e it, nós vamos usar has. Depois do verbo auxiliar, nós vamos usar been, e aí nós vamos ter o verbo com o ing no final, o complemento da frase. Na forma negativa, nós vamos usar o not entre o primeiro verbo auxiliar, que é o have ou has, e o segundo verbo auxiliar, que é o been. Vai ficar o not bem no meio. Depois o verbo com ing e o complemento da frase. Na forma interrogativa, o has ou have vem antes do sujeito. Aí nós temos o sujeito, o been, o verbo com ing, o complemento da frase e o ponto de interrogação. Alguns exemplos, né? She has been working all day. Ela tem trabalhado o dia inteiro.
I haven't been feeling well. Perceba que nós temos o have com o not, que é a abreviação, haven't, tá bom? E, por último, a forma interrogativa, que é a pergunta, né? O have vem no início, né? Ou antes do sujeito. Nós temos o sujeito, o been, e o verbo com ing, o complemento, que seria long, né? E o ponto de interrogação. Você já tem esperado esse tanto de tempo, já tem esperado aqui, né? Vamos agora para o passado perfeito contínuo, past perfect continuous. O uso dele é para focar na duração de uma ação anterior a outra no passado. É quase a mesma coisa do passado perfeito. Agora ele foca na duração. I had been studying for hours before he arrived. Eu tenho estudado há horas antes dele chegar. A estrutura nós facilitamos, né, nessa hora, porque agora, em vez de usar have ou has, a gente só usa had. É a mesma estrutura, só muda o have ou has por had. Na afirmativa, o sujeito, had been, que são os verbos auxiliares, o verbo com ing e o complemento da frase. Na negativa, mesma coisa, só que a gente vai adicionar o not entre o had e o been. Na forma interrogativa, o had vem antes do sujeito, o sujeito, been, verbo com ing no final, complemento da frase e o ponto de interrogação. Alguns exemplos. They had been playing for an hour when it started to rain. Eles já estavam tocando, né, por 1 hora quando começou a chover. He hadn't been sleeping well. Hadn't é a abreviação de had, not, tá bom? E had you been working here that long? Uma pergunta, né? Had no início da frase, sujeito, o segundo verbo auxiliar que é o been, verbo com ing e o complemento, that long. Seria você tem trabalhado aqui esse tanto de tempo, né? Isso tudo. Vamos agora para o futuro perfeito contínuo, tá? O future perfect continuous. O uso dele é para uma duração de uma ação até um ponto futuro. By next year, I will have been working here for 10 years. Até o ano que vem, eu estarei trabalhando aqui por 10 anos. Na estrutura, nós temos a forma afirmativa, que é o sujeito. Agora nós vamos ter 3 verbos auxiliares. Will, have, been. E o verbo com ing, mais o complemento da frase. Na forma negativa, basta adicionar o not entre o will e o have, e segue a estrutura. E na forma interrogativa, o sujeito, né, troca de lugar com will, aí nós vamos ter have been, o verbo com ing, o complemento e o ponto de interrogação. Alguns exemplos, né? By noon, I will have been waiting for 2 hours. Até meio-dia, eu estarei esperando por 2 horas. She won't have been studying that long. Ela não estará estudando por tanto tempo, né? Isso tudo. E won't, né? Lembrando a abreviação de will mais not. E aí nós temos o will they have been living here long? Uma frase bem esquisita, né? Mas basicamente, né? Só vendo a estrutura. Primeiro will, aí nós temos o sujeito, os outros 2 verbos auxiliares have been, o verbo com ing e o complemento com o ponto de interrogação no final, até porque é uma pergunta, né? Eles estarão morando aqui esse tanto de tempo, isso tudo, né? E, pessoal, temos aqui esse, né, que eu fiz um resumo visual final, que seria, né, se você quiser tirar um print, né, nós temos aí presente simples, presente contínuo, presente perfeito e presente perfeito contínuo. Nós temos o passado simples, contínuo, deu para entender, né? E cada um deles, né, vai ter um verbo auxiliar, 2 verbos auxiliares, 3 verbos auxiliares, tá bom? Então, quando você vê, só para ficar claro, né, quando você vê o ing, esse ing ele vem no final do verbo principal da frase, tá bom?
Quando nós temos esse PP, é o passado particípio. Quando você baixar essa sua listazinha de verbos, né, verbos irregulares aí no Google, vai ter a primeira coluna, que é do verbo no presente, vai ter a segunda coluna, que é no passado simples, e aí a terceira coluna é o passado particípio, tá bom? E é isso, pessoal. Gostou da aula? Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem também quer aprender inglês. E lembre-se, quanto mais você praticar, mais rápido vai dominar o inglês. Até a próxima.